Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos! É muito bom tê-los aqui conosco para juntos adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Aos membros congregados e os que nos visitam por meio deste canal, esperamos que em breve possamos também te receber aqui em nossa igreja. Mesmo não estando juntos fisicamente, a nossa programação permanece igual. Nos domingos, às 10 horas da manhã, inicia-se ao vivo a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. No mesmo dia, às 18h30, o nosso culto de adoração. E às quartas-feiras, às 19h30, o culto de oração. Se você tem algum pedido de oração ou você deseja participar da nossa Escola Bíblica Dominical, fique à vontade para nos mandar mensagem no número de WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Por fim, esperamos que o seu coração possa estar aberto para receber a palavra de Deus que será ministrada e que possamos cultuar o Senhor com muita alegria neste momento. Graça e paz, meus irmãos. Que bom que estamos aqui neste culto de domingo à noite para louvar ao Senhor. Eu quero compartilhar uma mensagem da Bíblia que está em Salmo 27:14. Os irmãos podem abrir sua Bíblia. Vou ler a mensagem, que diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Com esses dias difíceis, meus irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Agora vou orar para nossas famílias. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Pai Santo, Pai querido, abençoa esta igreja, toma nas Tuas mãos todos os ministérios, Senhor. Toma a vida do pastor Gabriel nas Tuas mãos e sua família, Senhor. Toma todos os pastores, meu Pai, todos os missionários da face da terra, que vão, Pai, para o campo levar a Tua palavra àqueles que não Te conhecem verdadeiramente, Senhor. Pai Santo, toma também, Pai, a todos os médicos, enfermeiros que estão nesta batalha agora tão terrível, meu Pai. Toma toda a equipe dos hospitais, Senhor, livrando de todo o mal, Pai. Pai Santo, Pai querido, muito obrigada por tudo. Ó, meu Pai, abençoa este culto de hoje à noite, que a mensagem venha, Pai, falar aos nossos corações, Senhor. Muito obrigada por tudo, fica conosco agora e para sempre, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmã Júlia. Que prazer encontrar você nessa noite. Eu queria lembrar você de 3 coisas importantes para o bem da nossa igreja. Em primeiro lugar, a nossa campanha de alimentos, ela continua. Todo domingo a igreja estará aberta das 9 às 12 horas. Você pode trazer a sua contribuição de alimentos, material de limpeza, porque nesse mês de agosto, ou melhor, lá no mês de agosto, nós vamos servir a comunidade do aterro sanitário aqui em Lauro de Freitas, pertinho de nós. Então, seja generoso e traga sua contribuição de alimento, ou também você pode trazer essa contribuição em financeira também, e aí nós, com a equipe, nós compraremos os alimentos. Em segundo lugar, não esqueça da campanha de oração todos os dias às 9 horas, nós estamos juntos dobrando o nosso joelho e orando uns pelos outros. Em terceiro lugar, não se esqueça da sua fidelidade com o Senhor, com a sua dedicação dos dízimos e ofertas. Isso você pode fazer tranquilamente pela conta da igreja, está aparecendo aqui ao meu lado direito, você pode fazer a sua contribuição e assim a gente manter a obra do Senhor viva nesse lugar. E em quarto e último lugar, se inscreva no canal, você ainda que não se inscreveu, curte o vídeo, não se esqueça disso e depois ative o sininho com as notificações para avisar todas as vezes que nós tivermos um culto à disposição. Isso posto, Deus te abençoe grandemente e eu devolvo agora a palavra para nossa irmã Júlia.
Agradeço ao pastor Gabriel pelos avisos, que o Senhor continue abençoando ele nesse trabalho. Agora, vamos adorar a Deus com o grupo de louvor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Esse é o momento de louvor. E antes de dar início, eu gostaria de estar lendo um versículo. Se encontra em Salmos 9, 1 e 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Vem reinar de novo em mim.
Muito obrigada ao grupo de louvor. Que o Senhor Jesus continue abençoando esse trabalho. Agora eu passo a palavra para o pastor Gabriel ministrar esta mensagem de hoje à noite. Que esta mensagem venha edificar os nossos corações hoje e sempre. Muito obrigada. Muito obrigado, irmã Júlia. O seu serviço ao Senhor nessa noite foi uma grande bênção. E eu aproveito, lembro os irmãos, nós precisamos de ajuda para fazer os cultos. Aqueles que quiserem participar das gravações, contribuindo com música, é só me falar no WhatsApp, assim a gente pode agendar e você contribuir. Nós queremos que todos os irmãos que podem participem conosco com alegria, ok? Então, isso posto, nós vamos agora compartilhar a palavra de Deus. E eu queria pedir que você abra sua Bíblia, assim, com muita alegria no coração, em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Nós leremos a parte B do versículo, mas depois nós voltaremos e leremos outros versículos e a parte inicial. Nesse momento, Romanos capítulo 6, a parte B do versículo 4 diz assim: Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você crê, você diz amém. Ah, que maravilha, que bom que você confirma a palavra do Senhor. Meus amados, nesse mês de julho, nós estamos trabalhando com um tema em nossa igreja, da seguinte forma: fidelidade, vivendo um cristianismo genuíno. Fidelidade, vivendo um cristianismo genuíno. Então, durante este mês de julho, nós vamos trabalhar esse tema em nossa igreja. E o versículo que eu li, o versículo 4 de Romanos, capítulo 6, ele é a base de toda a nossa reflexão nesse mês. Então nós vamos começar conversando, dialogando um pouco com base nesse versículo bíblico. E é interessante então que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito singular. E é um livro extremamente atual, porque apenas não alcança a igreja de Romanos, aos Romanos que ela foi escrita, mas ela toca também a nossa vida. E por que ela é singular? Porque em toda a Bíblia ela é a maior, ou melhor, aquela que contém a maior exposição de sua parte, assim, de seus escritos, que trata do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que isso foi necessário, porque os romanos que receberam esta carta, eles eram novos na fé, e eles precisavam então receber a base do Evangelho. Então a preocupação de Paulo nesse escrito bíblico é estabelecer os fundamentos. Então, e um dos fundamentos do cristianismo, e aí não serve apenas para os romanos, mas também serve para mim e para você, e o que Paulo defende no capítulo 6, que é o ponto inicial de nossa falação nesse mês, é que Paulo defende que livres nós somos pela graça de Deus, porque nós podemos vencer o pecado pela graça, ou seja, livres do pecado pela graça. Então Paulo trabalha no capítulo 6, e aí é o nosso foco nessa noite, dizendo que livre do pecado, nós vamos andar em novidade de vida. Por isso que o tema desse mês, nós vamos tratar sobre fidelidade. E então, meus amados irmãos, Paulo conclui, e no versículo 4 ele faz uma conclusão que é importante trazer agora, parte A do versículo. Nós lemos a B, a parte A. Paulo faz uma
conclusão. E é interessante isso, que a conclusão que ele dá não é no final do versículo. Ele faz uma conclusão no meio da sua fala. E no versículo 4 ele diz assim, olhe: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ele diz, olha, vocês foram sepultados com ele na morte pelo batismo. Ele faz uma afirmação, ele conclui dessa forma. Então, meus amados irmãos, o batismo que Paulo diz aqui, sepultados, ou melhor, sepultados com ele na morte pelo batismo, isso traz um simbolismo muito grande, porque nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então a morte não significa uma morte natural. Significa que esta morte que nós vivenciamos em Cristo aqui, sepultados com ele, ou melhor, junto com ele, é uma morte que nos ligou plenamente a ele. Se nós olharmos a antiguidade, ou até mesmo se você for nos cemitérios aqui de Salvador, cemitérios mais antigos, você vai reparar que lá existem várias famílias que foram sepultadas juntos. Pais, filhos, esposa, todos sepultados e que morreram em épocas diferentes e são sepultados juntos. E isso tem um significado muito interessante, porque se o sepultamento, grave isso, se o sepultamento é um ato público que confirma que de fato aquela pessoa morreu, o sepultamento, o processo do sepultamento, na hora em que ele é enterrado, na hora que o corpo desce à sepultura, ali é a prova cabal de que a morte foi estabelecida completamente, que não há retorno. Aí é interessante quando nós fazemos o sepultamento, nós damos a palavra, pregamos. Aí quando nós acabamos de pregar, sempre eu faço da seguinte maneira: agora é importante que a família se aproxime, e agora nós vamos aqui não nos despedir, porque aqui jaz um corpo sem vida, mas é importante que você agora se junte aqui com sua família e olhe a pessoa que você ama, o corpo dessa pessoa pela última vez, mas saiba que ela está na presença do Senhor. Então esse ato de finalizar o sepultamento e de fechar o caixão, e esse cortejo de levar até a sepultura, significa que aquele ato foi completo. Então o que Paulo traz aqui, olha, se vocês foram sepultados com ele na morte pelo batismo, ou seja, pelo ato público do batismo, que significa que você morreu para aquela vida e ressuscitou para uma nova vida com Cristo. Lembra disso no seu batismo? Você que ainda não é batizado, não se preocupe, você participará do batismo, e esse é o significado de sepultamento e de renascimento para uma nova vida. Então Paulo está trazendo aqui duas informações preciosas. Primeiro, esse ritual de sepultamento confirma que a morte ocorreu, e o sepultamento aqui é nosso com ele, porque significa que nós estamos como uma família, unido com ele para toda a eternidade. Este é o simbolismo. Lembre-se como eu falar há pouco, dos sepultamentos em família. E agora o significado é que nós não apenas fomos sepultados com ele na sua morte, mas como eu li também, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ou seja, nós não ficamos na sepultura, nós ressuscitamos com Cristo também. E aí você já entendeu que isso tem ligação direta com o batismo, ou seja, batizados e sepultados com ele, ou seja, encontramos agora de uma forma incontestável de que nós estamos unidos com Cristo por toda a eternidade, e isso tem um simbolismo muito poderoso para a nossa vida. Então, mas para que isso? E aí no versículo 4, e entre a parte A e B que eu li, tem uma frase, uma partícula muito interessante aqui.
Aí ele diz assim, olha, parte A, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, e ele usa a palavra para quê? Meus amados, isso é muito importante. Então isso significa que Cristo, ou melhor, o Espírito Santo pela vida de Paulo, está apontando para que existe uma outra coisa que acontece depois do batismo, ou seja, este sepultamento, essa morte, não nos levou à sepultura física e real, porque não é essa aqui a questão. É a questão da morte espiritual, no sentido de morte para o pecado. Agora, este simbolismo da morte tem um significado, e aí vem o que é tema de nosso mês aqui. Aí Paulo vai dizer, pelo Espírito Santo, para que é a frase que eu destaquei, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ah, louvado seja Deus por isso. Agora é importante, meus irmãos, que esta conexão está dizendo que se eu fui morto, se eu estou morto, eu fui morto, fui sepultado com ele no batismo, eu ressuscitei com ele para uma nova vida, eu agora preciso andar nesta vida, depois de ter conhecido a Cristo como Senhor e Salvador, eu preciso andar em uma novidade de vida. Então, meus irmãos, o sepultamento, a morte, a ressurreição, ela só será completa se o nosso cristianismo for fiel a Cristo. Por isso o tema deste mês, fidelidade a Cristo, e para isso temos que andar em novidade de vida. Então esta pandemia, as dificuldades da vida, o desemprego, as nossas angústias, as nossas preocupações, estas coisas todas que nos afligem hoje, não podem de maneira alguma tirar do nosso coração esse andar em fidelidade, este andar em novidade de vida, porque não é por nós que estamos fazendo isso. É porque o Espírito Santo, pelo poder de Deus, faz com que nós, que fomos ressuscitados dentre os mortos, nós possamos andar em novidade de vida. E andar em novidade de vida significa andar em fidelidade a Deus. Você não é fiel a mim, como seu pastor. Você não anda em novidade de vida para me agradar, porque você prestará conta a Deus de sua vida. A minha obrigação como orientador espiritual é dar a palavra, de ser, como Paulo diz, ser exemplo para os fiéis, que você deve imitar a minha fé, imitar o meu comportamento. Agora entenda, tudo isso é fruto da minha função, mas o seu andar com Cristo é sua responsabilidade. Por isso que você ressuscitou dentre os mortos, e não ressuscitou comigo, mas ressuscitou com Cristo, para que você ande em novidade de vida. Qual é o meu papel? Dar a palavra, entregar a palavra com fidelidade ao seu coração, ser exemplo para você, e fazer com que deste púlpito, que deste púlpito não lhe falte alimento. Aí nós precisamos entender um pouco mais. O Espírito de Deus nos faz capaz de corresponder às expectativas de Deus, de viver, de servir e de até mesmo, se preciso for, sofrer por Ele. Então Paulo destaca isso de uma maneira muito poderosa. E aí, meus amados irmãos, não esqueça disso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Grave isso em seu coração. Porém, para concluirmos nossa fala, eu preciso ler com você o versículo 11 e o versículo 12. Olha o que diz de Romanos 6. Mesma página aí, a mesma Bíblia aberta. Vá para o versículo 11 e 12 e preste atenção. Olha o que a nova vida impõe sobre mim e sobre você. Preste atenção. O tema do mês qual é? Fidelidade a Deus.
Olha o que a palavra impõe a mim e a você. Versículo 11 e 12. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira em que obedeçais às suas paixões. Então, meus amados, a imposição do Espírito de Deus em nossa vida é que se eu aceitei a Cristo, se eu ando em novidade de vida, se eu morri, se eu ressuscitei com Ele, eu ressuscitei para uma nova vida, e esta nova vida impõe sobre mim e sobre você, com a ajuda de Deus, a vitória através de uma vida que glorifique o nome do Senhor. Aí você pergunta, mas pastor, isso é difícil? É. Quem disse que é fácil? Jesus falou, eis que o caminho é o quê? Estreito. São poucos que passam. Esses evangelhos que estão por aí de porta larga, eles não levarão ninguém para o céu. Isso é obra de engano. A porta do evangelho ela é estreita, e esta pregação ela é desagradável. Porque eu não estou falando de bênção, de copo com água, de ter Cristo e nossa vida será maravilhosa. Jamais eu prostituirei o evangelho dessa forma. O evangelho que Cristo impõe é de porta estreita. Se você não anda em novidade de vida, você não é crente. E se não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno. E pasmem, senhores e senhoras, e muitos que andam por nós irão para o inferno, e muitos que não andam com nós irão para o céu. É um perigo. Aí eu não estou julgando o seu coração, eu estou julgando o meu. Claro. Lembra na ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, lembra disso? Está lá. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Você deve examinar o seu coração. Por isso que o tema desse mês ele é confrontador, porque o que nós iremos pregar esse mês, e aí você nem precisa ouvir os vídeos se não quiser, nós só vamos lembrar a você que você precisa, com sua família, ser fiel a Cristo, e ser fiel a Cristo significa consequentemente ser fiel também à sua igreja. Então, meu amado, o caminho é estreito. O que é preciso então para viver esta novidade de vida? Deixa eu falar 3 coisinhas rápidas e a gente encerra. 3 coisas importantíssimas para viver em novidade de vida, para que o pecado não tenha domínio sobre nós. Primeiro ponto, é preciso ter uma experiência verdadeira e pessoal com Cristo. Lembra de Nicodemos? Está lá em João capítulo 3. Nicodemos procura Jesus e diz: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele olha para Nicodemos e diz: necessário vos é nascer de novo. E aí você sabe a história, não vou falar ela toda, está lá em João capítulo 3, qual é a conclusão que Jesus ensina a Nicodemos, mestre da lei daquela época, que era preciso ter uma experiência pessoal com Cristo. E essa experiência pessoal com Cristo significa, meus irmãos, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Em João capítulo 1, 12 diz: todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, primeiro passo é uma experiência pessoal de conversão com Cristo. Como você faz isso? Arrependendo os seus pecados e crendo em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Esse é o primeiro passo. Em segundo lugar, você tem que compreender que esta rendição sua a Cristo, ela não pode ser de sua própria vontade. Ela precisa ser uma obra operada por arrependimento, mas um arrependimento não de remorso. Aí que existe um erro de interpretação de muitos. Não é o arrependimento, aquele eu tenho arrependimento do que eu fiz, não é isso apenas. Esse arrependimento, segundo o homem, ele gera culpa e gera reincidência. Isso é importante. Arrependimento segundo o homem, segundo a carne, gera
culpa e reincidência. O que nós estamos apregoando aqui é que o arrependimento trazido pelo Espírito de Deus, que está lá no Evangelho, que ele vai nos convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Palavra de Jesus. Quando vier o Espírito, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então este arrependimento, ele precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Ora, se for conduzido pelo Espírito Santo, vai trazer um arrependimento genuíno. E qual é a característica deste arrependimento genuíno? Duas coisas que você não pode esquecer. Grave isso. O arrependimento genuíno gera mudança e santidade em nossas vidas. Amém, querido? Gera mudança e santidade. Se o seu comportamento diante de Deus não mudou, se a forma de agir sua não mudou, me desculpe. Aliás, não, me desculpe não. Esqueça isso. Não tem desculpa não. Se seu comportamento não mudou, você precisa ter um arrependimento genuíno e verdadeiro, motivado pelo Espírito Santo, através de uma experiência pessoal com Cristo e com sua palavra, em nome de Jesus. Terceiro lugar e último, qual vai ser a marca dessa verdadeira transformação? Diz a palavra de Deus: se nós ressuscitamos com Ele, nós vamos ter uma nova natureza, e esta nova natureza trazido por Cristo e pelo Espírito Santo, é uma natureza que não combina com o pecado. E aí eu finalizo deixando esse desafio para você. E aí pecado, pelo amor de Deus, não é só adulterar, prostituir, não, usar droga, pedofilia, não. Pecado é a ira, é a contenda, é a palavra maliciosa, é a fofoca. Graças a Deus, na Igreja Batista Betânia Estrela Mares não tem fofoca, graças a Deus, amém, irmão? Isso é coisa lá de outro mundo, aqui no nosso não, mas estas coisas todas são pecados também. E aí eu finalizo com 2 textos, para a gente finalizar, com o objetivo de trazer ao meu e ao seu coração a necessidade de fidelidade a Deus. Então, como eu disse, nova criatura, nova natureza não combina com pecado. Se você não está demonstrando a nova natureza, como disseram há pouco, a sua conversão ainda precisa passar pelo arrependimento genuíno. Aonde tem isso, pastor? Por favor, abra sua Bíblia. Em 1 João, capítulo 3. Abra aí, por favor. Primeiro texto. Eu vou dar tempo para você abrir. Por favor, abre e marque. Porque nova vida não combina com pecado. 1 João 3,9 diz assim. Preste atenção. Abriu? Obrigado. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aleluia! Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Lembra da frase que eu sempre uso nos cultos? Eu preciso lembrar, porque tem 3 meses que nós não nos encontramos pessoalmente. Eu preciso repetir as coisas. Lembra que eu disse de John Wesley? Que eu conto a história de John Wesley, história verídica, verdadeira. Uma pessoa chegou para John Wesley tratando sobre o pecado e perguntou para ele: John Wesley, eu posso evitar pecar contra Deus? John Wesley disse àquele homem. John Wesley, um grande pregador metodista. John Wesley disse assim para o homem, respondeu com uma pergunta: você pode evitar que o passarinho pouse em sua cabeça? O jovem respondeu: claro que não, John. Eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça. Aí John Wesley perguntou: você pode
impedir que o passarinho faça ninho na sua cabeça? O jovem respondeu: claro, John, eu posso evitar que o passarinho faça um ninho. John Wesley disse: muitas vezes o pecado chega até nós, mas a palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Nós podemos pecar por um erro, por um mau pensamento, por uma palavra mal colocada, uma estupidez. Nossa, podemos, mas jamais podemos deixar que esse pecado se torne uma rotina em nossa vida. Para finalizar, 1 João capítulo 2:1 diz assim, abra aí, 1 João 2:1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo. Uma das artimanhas de Satanás, na hora em que nós estamos buscando essa nova natureza, é de que ao pecarmos surja em nosso ouvido ou alguma boca maldita usada por Satanás, venha dizer para mim e para você: você não é crente? Por que você está fazendo isso? Você não diz que ama Jesus? Por que você está fazendo isso? Isso é voz de Satanás. Porque o cristão verdadeiro, e aí eu vou lhe ensinar a resposta, você deve dizer quando alguém lhe acusar: admita o seu erro e diga: eu vou confessar a Cristo. E em 1 João 1,9 ele diz: se eu confesso, eu obtenho perdão. Amém, queridos? Não permita que uma palavra desanimadora destrua seu desejo de crescer com Cristo. E se você pecar, diz o texto aqui, tenha certeza, nós temos um advogado, e este advogado, ele apenas deseja que eu e você ande em novidade de vida. Tema do mês: fidelidade. Desafio você a andar em novidade de vida diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra ao nosso coração, que ela não volte vazia. E eu quero dar uma lembrança a você: no próximo domingo nós vamos dar palavras ainda mais duras ao meu e ao seu coração. Sabe por quê? O caminho é estreito e são poucos aqueles que encontram. Jamais, como diz Hebreus, eu vou prestar conta de sua vida, não do que você fez, mas do que eu fiz para que você andasse no caminho correto. E diz a Bíblia lá em Hebreus, pode ler capítulo 13, para que eu não faça com dor, ande correto diante do seu Senhor. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima noite. Eu vou orar por você e por mim, por minha família e por sua família agora. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por esse tempo tão precioso em Tua presença. Nós Te louvamos por cada vida que conosco adorou ao Senhor. Eu agradeço pelo nosso grupo de louvor, nessa noite a irmã Thaís e sua mãe. Agradecemos ao Senhor pela vida da irmã Júlia, que nos abençoou dirigindo esse culto, e que a graça do Senhor esteja sobre todos estes que amaram fazer a Tua obra, e que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um que participou conosco deste culto e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Tenha uma ótima semana. Nos encontramos quarta para continuarmos a estudar o livro de Colossenses. Ótima noite e um prazer encontrar você aqui.